ponto aqui envolvendo sujeito de direito, pessoa física, que é batata aparecer na prova de vocês, assim, olha, é bem provável que caia na prova de vocês. Esse aqui, ó. Capacidade. Quando eu falo em capacidade, vocês têm dois tipos de capacidade. A primeira capacidade é chamada capacidade de direito. A segunda capacidade é chamada capacidade de fato. Tá, pessoal, o que é uma, o que é outra, para que serve uma, para que serve a outra? Capacidade de direito é a simples possibilidade do sujeito ser titular de direitos e deveres. Olha, adotando a teoria natalista, pelo simples fato de nascer com vida, já tem capacidade de direito. Pelo simples fato de nascer com vida, já tem capacidade de direito. Na capacidade de fato, capacidade de exercício, é a possibilidade dele exercer esses direitos. Na capacidade de direito, todas as pessoas, todos, temos a mesma capacidade. Moçada, todas as pessoas têm a mesma capacidade. Nós hoje, aqui em sala, temos o prazer, o privilégio de termos uma aluna, né? Uma aluna um pouco menos de 18 anos, ainda não absolutamente capaz, né? Esta nossa colega aqui tem exatamente a mesma capacidade de direito que todos nós. Todas as pessoas, segundo a teoria natalista, pelo simples fato de nascer com vida, segundo a teoria da concepção, desde a concepção, têm a mesma capacidade de direito. Mas a nossa, né, linda colega, com menos de 18, não sei se menos de 16, né, ela, enfim, não tem a mesma capacidade de fato, capacidade de exercício. Ela provavelmente é representada, né, pela sua mãe, talvez também pelo seu pai, né, mas não tem a mesma capacidade de fato ou de exercício. Agora, todas as pessoas têm a mesma capacidade de direito. É aqui que a gente trabalha com as hipóteses dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes. Incapacidade absoluta, artigo 3º. Incapacidade relativa, artigo 4º. Pergunto, pessoal, olha como isso aqui pode ser uma pegadinha. 15 anos, incapacidade absoluta ou relativa? Hã? Cuidado, hein? Menos de 16, incapacidade absoluta. Menos de 18 até 16, incapacidade relativa. Né? Pergunto, depois vocês têm que dar uma boa olhada no artigo 3º e artigo 4º. Deficiência mental produz incapacidade absoluta ou relativa? Depende do grau de discernimento. Se não tem discernimento, a incapacidade é absoluta. Se o discernimento é reduzido, a incapacidade é relativa. Pegue o artigo 3º e o artigo 4º. Vamos checar aqui o artigo 3º e o artigo 4º. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 1. Os menores de 16 anos. Nenhum problema. 2. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Portanto, a deficiência mental pode produzir incapacidade absoluta, se a pessoa não tem discernimento. Inciso 3º. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, está em coma, está internado, mesmo por causa transitória, a incapacidade é considerada uma incapacidade absoluta. Pegue um artigo 4º agora. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. 2. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, têm o discernimento reduzido. Então, atenção, moçada. A deficiência mental pode produzir incapacidade absoluta ou incapacidade relativa. Depende do quê? Depende do grau de discernimento.
No caso concreto, o juiz vai verificar o grau de discernimento que a pessoa tem num procedimento de interdição, vai fazer uma entrevista com a pessoa, vai nomear um perito para verificar qual é o grau de discernimento. Se chegar à conclusão que a pessoa não tem discernimento, a incapacidade será incapacidade absoluta. Se chegar à conclusão que a pessoa tem discernimento, mas é um discernimento reduzido, provavelmente vai declarar a incapacidade relativa. Está claro isso ou não? Sim? Para terminar aqui o artigo 4º, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e, por fim, os pródigos. Vocês sabem quem são os pródigos, né? Aqueles que gastam o seu dinheiro de forma compulsiva, eventualmente se prejudicando e prejudicando a sua família. São aquelas pessoas que, de fato, são felizes nessa vida, né? Professor, eu sou um pouco disso, né? Ótimo, bom para você, mas o motivo para você perseguir a carteirinha da ordem, vocês sabem, pegou aquela carteirinha, rios de dinheiro começam a entrar. Vocês não acreditam nisso? Tem que acreditar, o ânimos passandi, né? O ânimos passandi. Pois bem, pessoal, então, quando a gente fala em capacidade, capacidade de direito é a simples possibilidade do sujeito ser titular de relações jurídicas. Capacidade de fato é a capacidade do sujeito exercer. Incapacidade absoluta, artigo 3º, incapacidade relativa, artigo 4º. Um outro ponto que a gente vai checar no início agora dessa nossa próxima aula, depois desse pequeno intervalinho, é a questão da representação e da assistência. E tomem cuidado, porque isso pode confundir. Geralmente, eles confundem representação, assistência com tutela e curatela. Representação e assistência com tutela e curatela. A gente não vai confundir isso aqui. Eu termino falando isso e a gente, na segunda aula agora já, retoma essa matéria. Absolutamente incapaz, representado ou assistido? Representado. Relativamente incapaz? Assistido. Então, absolutamente incapaz, representado. Relativamente incapaz? Assistido. Quem é que representa e assiste os menores de idade? Os pais. Na falta dos pais, os tutores. Para todos os demais casos de incapacidade, os curadores. Já retomamos esses conceitos aqui